Olá, agora faltam só 19 domingos para as eleições desse ano, para o primeiro turno do caso, onde você vai terminar o ciclo, de preparação e de execução do seu projeto de pré-candidatura e eventualmente de candidatura. O tema de hoje é exatamente o seguinte, seja um instrumento de educação política para o nosso país. Então, na medida em que você está percorrendo esse ciclo de preparação, de divulgação, você tem uma oportunidade única de contribuir para um dos grandes problemas do nosso país, que é a falta de educação. Se nós formos pensar, nós temos diversas carências muito grandes na questão da educação, onde se nós formos refletir de uma forma muito sincera, muito autêntica, nós vamos identificar que nós temos problemas crônicos, analfabetismos, digamos assim, no que se refere à questão política, no que se refere à questão financeira, no que se refere a alguns outros aspectos. Então, existem diversos estudos, diversos conceitos básicos que deveriam estar ao alcance de qualquer cidadão, referentes à política, referentes à educação financeira e outros tipos de educação, e que por alguma carência nossa, na nossa história educacional, fizeram com que a população como um todo chegasse a esse ponto de não entender muito bem o processo político ou questões como a finanças básicas para a sua sustentação familiar e assim por diante. Então, uma vez que você está na condição de um pré-candidato e eventualmente como candidato, essa é uma oportunidade ímpar para que você seja um instrumento de educação das pessoas quanto à política. Nós tratamos no nosso segundo encontro, quando discutimos motivações diversas para a sua candidatura, que existe um momento adequado para tudo na vida. E as eleições são o momento onde as pessoas estão mais abertas a escutar propostas políticas e a aprender sobre política. Então, uma vez que você está percorrendo essa trilha de pré-candidatura e também de candidatura, você vai ter muito mais abertura por parte das pessoas e muito mais interesse por parte delas de ouvir temas, e dar abertura também para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre o processo político. Um dos nossos temas principais, uma das nossas principais lacunas em termos de democracia é nossa falha no critério da representatividade. Nós vimos que até antes das últimas eleições de 2018, nós tínhamos só 10% das mulheres na política, representando a população no Congresso Nacional. Hoje nós tivemos um avanço, temos 15% de mulheres compondo o Congresso Nacional. Mas mais da metade da população é composta por mulheres. Então nós identificamos claramente que há um problema de representatividade. Então temas como estes são muito oportunos de serem tratados junto à população nessa época de eleições. Outros temas também, explicar de forma muito simples mesmo e básica os cargos políticos que existem, de presidente da República, governador, senadores, deputados estaduais, no caso do Distrito Federal, deputados distritais e também vereadores e prefeitos. Explicar a competência, ou seja, a atribuição de cada um desses cargos, o que é que diz respeito à esfera municipal, o que é que diz respeito à esfera estadual, o que é que diz respeito à esfera federal, explicar de uma forma simples a grande diferença entre cargos de natureza de execução, que são os cargos de presidente da República, governador e prefeito, e dos cargos de natureza legislativa. Então são oportunidades que se tem de deixar a população um pouco mais consciente sobre os papéis de cada um desses cargos, identificar também tratar do processo legislativo como um todo, tirar dúvidas da população sobre do que compõe a atividade legislativa, porque é algo um pouco vago
para as pessoas, ou seja, o grande papel dos legisladores, dos deputados, vereadores e senadores é criar leis e fiscalizar, né, o cumprimento dessas leis, fiscalizar os outros poderes, a execução dos projetos, tratar também dos bastidores da política, ou seja, explicar para as pessoas como é participar de um partido político, né, até para que elas se sintam mais à vontade em eventualmente se filiar, para poderem concorrer em eventuais futuras eleições. Então, temas dessa natureza são do interesse da população, que muitas vezes nem se sente à vontade, né, de tocar no assunto, até muitas vezes por vergonha e assim por diante. Mas uma vez que nós estamos num ano eleitoral, tem-se uma oportunidade única, né, de ter a atenção das pessoas e o interesse delas para ouvir questões dessa natureza. Outro tema muito interessante, explicar, né, do processo eleitoral, sobre os quocientes eleitorais, o que é necessário para eleger um determinado deputado, um vereador, um senador, explicar esses conceitos que vão aparecer nas campanhas políticas, mas que eventualmente as pessoas desconhecem, né? Não por não terem até interesse, mas também por não terem tido, né, alguma preparação adequada quando elas estavam chegando, né, na faixa etária de poder votar e assim por diante. Explicar também, fazer um trabalho de conscientização sobre a importância do voto, né, para evitar que se tenha uma evasão tão grande, que se continue com essa evasão, esse número imenso de votos brancos e nulos, ou seja, não bastasse a grande ausência das pessoas do próprio processo de votação, tem-se aí um número muito grande de pessoas que, embora compareçam para as eleições, votam em branco ou nulo, ou seja, desperdiçam o seu voto, se recusam a escolher um determinado candidato. Isso é algo triste, não é? Porque na medida em que a pessoa ignora, né, ou se recusa, né, a indicar um determinado candidato, ela está dando um voto assim de protesto, mas que deve ser visto com muita tristeza, porque é um cidadão que não está identificando, não está sequer, né, se dedicando um mínimo de tempo a analisar os candidatos e escolher nem que seja aquele que menor prejuízo trará, né, para aquele local onde ele vive e assim por diante. Então há uma diversidade de temas muito interessantes, muito importantes sobre a construção do processo democrático, né, o amadurecimento político do nosso país, que podem ser tratados nesse período eleitoral. Então é o momento mais propício para ter a atenção das pessoas para isso, e você, na condição de um pré-candidato, terá não só a oportunidade, mas também uma atenção maior das pessoas nessa questão. Então essas são as nossas recomendações, né, para essa semana, que você aproveite nessas oportunidades para ser um agente de educação política, né? Porque logo após as eleições, as pessoas vão voltar a cuidar naturalmente dos seus problemas, dar prioridade a outras questões, então perde-se uma oportunidade única de tratar desses assuntos. Então a hora é agora, o momento é esse, né? É o período em que as pessoas de fato estão mais abertas a prestar atenção nessa temática política. Então é isso, até o próximo final de semana.